a lição número 180, Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, ligando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso pelo berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente como Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Gente, o Fidel hoje vai fazer a palestra, ele vai fazer a prece de abertura e a palestra é com ele hoje. Tá bom? Obrigada. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos iniciar hoje com a nossa prece inicial, agradecendo a espiritualidade maior que nós estamos aqui, rogando a Jesus a oportunidade de servir, de amparar, rogando a Jesus a oportunidade de amar aos nossos próximos, àqueles que nos perseguem, àqueles que não nos compreendem. E nessa semana de Natal, procuramos saber e entender os desígnios e os propósitos de Deus para conosco. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai, de coração aberto, de mente aberta, buscando em Tuas palavras, nos Teus exemplos, o amparo espiritual, o pão espiritual que nos alimenta, Senhor, que alimenta o Espírito. Que possamos, Senhor, nessa quarta bendita, termos o conhecimento e o discernimento necessário para aquilo que nós viemos buscar. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar sobre um período muito bonito e mágico até, que a gente fala sobre a época do cristianismo primitivo. O que nós entendemos sobre cristianismo primitivo? Seria aquela fase em que Jesus, após o seu desencarne, a sua transfiguração,
após o ato dos apóstolos, durante 40 dias permaneceu ali com eles, congregando junto e buscando dentro deste modelo e deste exemplo os primeiros cristãos e as primeiras igrejas que foram fundadas ali na terra, em Israel, em Cafarnaum e tantos outros locais, e posteriormente também com Paulo apóstolo. O cristianismo primitivo é aquilo que a gente diz sobre os primeiros cristãos, desde a sua fundação, na Casa do Caminho, na Estrada de Jerusalém, até as primeiras igrejas e os primeiros sacrifícios em Roma e em outros locais também. O cristianismo primitivo traz em si a mais alta tradução do Evangelho, que é o amparo, o socorro e a fraternidade entre todos aqueles que ali conviviam. Não se perguntavam se eram fariseus, samaritanos ou tantos outros que ali conviviam, mas somente aquele que tinha fome lhe trazia pão, aquele que tinha sede lhe trazia água, aos foragidos um abrigo, aos desencaminhados uma palavra amiga. Meus irmãos, Jesus, quando olhou sobre Pedro, que hoje é a nossa proposta de estudo, embora o título se detenha a Casa do Caminho, nós vamos entender o porquê. Ali de frente ao lago de Genezaré, mais conhecido também como Lago Mar da Galileia, devido à sua extensão, onde Pedro ficava ali pescando, né? E de repente chega Jesus e fala assim: vem comigo, vem ser pescador de homens. E ele deixa a sua tralha, deixa o seu barco e o segue. Pedro tem uma palavra muito linda sobre Pedro no Evangelho, que Jesus disse assim: também eu te digo quem és Pedro, pois sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Também eu te digo que és Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro era conhecido como a rocha, e ele não entendia, o homem simples e ignorante do povo também que era, mas um pouco culto, mas ainda muito ignorante, muito simples, o pobre pescador, junto com tantos outros que ali estavam. E ele dizia assim, nas palavras de Emmanuel, ele dizia assim: o Cristo sempre me chama de a rocha. Será que é pela minha sabedoria ou será que a minha cabeça é dura mesmo? Pedro era uma criatura muito humilde, mas também muito ignorante, muito ríspido, às vezes delicado e outras vezes até inocente nas suas afeições. Era uma criatura rude, mas ainda uma criatura amável, como nós, cheio de contradições e dizeres e preconceitos, mas também com infinito amor pelo Cristo. E quando Cristo aparece pela primeira vez em sua vida, ali de frente ao mar de Genezaré, ele pergunta, ele não faz perguntas, ele simplesmente larga as suas tralhas, larga o seu barco e segue Jesus. Simão Pedro, filho de Jonas, é irmão de André, casado e pescador, nascido em Betsaida, na Galileia, foi um dos mais destacados apóstolos de Jesus. A sua missão na terra inicia-se à margem do lago de Tiberíades, ao ser surpreendido pela presença do Mestre, que lhe acerca com a voz sublime e inesquecível, convocando a transformar-se. Segue-me, eu vos farei pescador de homens. Era impulsivo, simples, humilde, preconceituoso, sincero, rude e por vezes ingênuo. Então, meus irmãos, sobre aquela rocha, sobre aquele primeiro apóstolo, o filho de Jonas é convocado a servir Jesus. E ele segue. E a partir desse momento, junto à sua casa, com a sua família, uma casa humilde de pescador, em frente ao lago Tiberíades, tem-se as primeiras reuniões com Jesus. E os pescadores ali se acercavam para ouvir as palavras do Mestre.
para ouvir as primeiras palavras, as primeiras lições, os primeiros exemplos, os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, tal qual dizia a lei mosaica, acrescentando amar ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, a partir desse momento, Pedro passa a servir Jesus, oferecendo a sua casa e oferecendo também a sua família, o seu lar, para que ele pudesse ali comungar com os exemplos de Jesus, com seu infinito amor e presenciar os mais diversos milagres que aquele homem sagrado ali faria. E certa noite, ele já convertido e trabalhando amplamente há mais de 2 anos dentro do celeiro do Mestre, antes do jantar, ele pergunta para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, mestre, eu te amo. Ele disse mais uma vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus lhe responde: cuida dos meus cordeiros. E pela 3ª vez, Jesus mais uma vez indaga: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu já te falei, eu te amo. Ele falou assim: filho, cuida das minhas ovelhas. Essas palavras ficaram impregnadas na alma de Pedro, aquele pescador rude, que entendia nas primeiras palavras as lições do Evangelho, mas não entenderia ainda que ele também seria testado e negado por 3 vezes, junto ao Gólgota, na crucificação de Jesus. Por medo, por desespero, negaria o próprio Cristo por 3 vezes. E por 3 vezes, o Cristo anteriormente, de antemão, previamente, já diria a Pedro para que inoculasse dentro da sua alma a rocha pela qual seria construída todo o cristianismo. E ele disse mais uma vez: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus seguidores, cuida daqueles que um dia chegarão a ti, em meu nome, em busca de amparo, em busca de um abraço, em busca de pão, e em busca de tantas outras coisas que somente eu, Jesus, posso lhe ofertar. E após a morte e a crucificação de Cristo, fundara-se, Pedro saiu de Cafarnaum, junto com os outros apóstolos, com Tiago, junto com tantos outros apóstolos, e resolveram fundar a Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Era uma casa simples, humilde, toda pintada de cal branco, mas extremamente limpa, zelosa, bem cuidada, a fim de que eles serviriam de exemplo para que eles servissem ao Cristo e ali recebessem as pessoas que necessitavam, aos moldes hoje das nossas casas espíritas, porque as nossas casas espíritas estão baseadas no seu flanco espiritual, no seu modelo e no seu estatuto: servir, sem olhar a quem, trazer a imagem de Jesus na sua real acepção, com Jesus que é o Espírito, modelo e guia da nossa humanidade: servir, servir e servir. Como diz as palavras de Bezerra de Menezes, fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, junto com os demais apóstolos, Pedro sai de Cafarnaum e vai para Jerusalém, numa estrada de intensa rotatividade do comércio, e ali também se aglomeravam foragidos, pessoas famintas, órfãos, mulheres desertadas do mundo, e começaram a trabalhar para que essas pessoas recebessem o básico. Além disso, as palavras do Mestre. Conta-nos Humberto de Campos que quando Jesus disse a Pedro para fundar a Casa do Caminho, eles conseguiram a doação de um terreno, de uma casa muito humilde,
reformaram, pintaram toda de branco. E eram conhecidos como a Casa do Caminho, ou a Casa dos Apóstolos, ou a Casa de Jesus. Então, no primeiro dia, Pedro, muito motivado por estar finalmente exercendo o propósito de Jesus na vida dele, que era servir, não mais em Cafarnaum, não mais junto aos pescadores do lago de Tiberíades, enfim, agora é em Jerusalém. Então, no primeiro dia, ele fez uma prece muito ardente, clamava humildemente, segundo nos diz Huberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele dizia o seguinte: mestre, como eu vou servi-lo? E entre as sombras, o mestre apareceu. Senhor, implorou Simão Pedro, aspiro a estender as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que eu faria pescadores de alma. Quero testemunhar a divina lição que o Evangelho de amor e luz. E o porquê o celeste visitante estivesse ali, a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: quando enviarás o teu serviço às nossas mãos? Cristo olhou para ele e disse: amanhã, Pedro, amanhã. E ele não se continha de alegria, porque estava ali finalmente a oportunidade de servir. Quando foi de manhã, Pedro acordou, limpou toda a casa, ajeitou todos os seus afazeres e esperava ansiosamente pelas pessoas que ali ele pudesse servir, como dizia Jesus. De repente, chega lá um monte de soldados, batem a porta e junto àqueles soldados um malfeitor, um prisioneiro, um foragido da justiça, e bate insistentemente para que Pedro abrisse. Por favor, deixe-me entrar, os guardas me acercam. E quem era ele? Era Joachás, um malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde: socorrer-te, porque não passa de um ladrão contumaz. E deu ouvidos moucos à rogativa, fez-se de surdo, Convoca os soldados, entregando o infeliz, para que de imediato foi posto a ferros, a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo coloca a esperança da obra que seria concedido fazer. Logo após, perfumada liteira abeira-se da casa do caminho. Pedro identificou-a. Era uma mulher muito bonita. Era Júlia, linda greco-romana que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Era uma prostituta de luxo, de Jerusalém. Implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não, o teu lugar é na praça pública, onde todos possam te lançar o rosto de desprezo e ironia. Assim era Pedro, rude, preconceituoso, mas uma alma ainda muito grande que era do cordeiro. E a infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si, esperou a missão do dia. Logo a mais, ao entardecer, notou que alguém batia, resistente, à porta. Abriu, pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jaim, um alcoólatra. Sistemático, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho, infame, vociferou revoltado: não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito.
e quase a pontapés expulsou sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante da tocha bruxuleante quando o mestre querido destacou-se novamente para ele. E ele disse: Senhor, me prometeste que eu iria servir àqueles que aqui apareceram, mas nenhuma criatura apareceu para me servir, para que eu pudesse servi-las. Senhor, as tuas palavras foram vãs. E Jesus, com uma infinita tristeza, mas uma infinita esperança, olhou para Simão Pedro e falou assim: como não? Disse o mestre, em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te por peração, e não compadeceste daqueles que aqui bateram. Pela manhã enviei-te Joachás, desventurado irmão, nós mergulharam no crime, que o ajudastes a renovar, para que o ajudastes a renovar na própria existência, e devolveste a prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, para que ela pudesse ser amparada e medicada em meu nome. Contudo, condenaste ao vilipêndio e ao sarcasmo da via pública. E mais à noite, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Jesus apagou-lhe a cabeça trêmula do generoso Pedro. Senhor, sou o apóstolo, grande é a minha ignorância, e eu não sabia. Compadece-te de mim, Senhor, e ajude-me com a tua orientação. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu os braços, desejando retê-lo junto ao coração, mas o Cristo sublime, como que ocultava na sombra, escapou-lhe da afetuosa carícia. E disse a ele: Pedro, os sãos não precisam de médico. Assim, compreendendo a lição, ele passou a entender que aqueles que ali procuravam a casa do caminho não seriam somente criaturas ilibadas, mas que de repente necessitassem de um pão, de uma vestimenta. Não! Na casa do caminho se refugiavam foragidos da justiça, órfãos sem pai, prostitutas, bandidos, ladrões e tantos outros que necessitavam de amparo. Pois lembramos que a própria figura do mestre andava entre eles. Jesus preferiu andar entre ladrões, entre leprosos, do que entre os fariseus da vida, porque sabia que entre fariseus não havia nada daquilo que ele pudesse completar. E disse a Simão Pedro: Simão, os sãos não precisam de médico. Então formou-se a casa do caminho, essa casa de proteção, de amparo, a estrada que levava a Jerusalém, e começou a amparar e a socorrer essas pessoas. E tantas outras que ali conseguiram encontrar amparo espiritual, proteção, roupas, vestimentas, medicamentos, porque os apóstolos ali estavam. Entre eles estava Ananias, aquele que fez converter o próprio Saulo. E uma das figuras mais iluminadas que ele recebeu enquanto era ainda escravo das embarcações foi Gesiel, mais conhecido como Estevão. E posteriormente, tendo esse Estevão encontrado naquela filosofia cristã o seu pão espiritual e começou também a pregar as palavras do Evangelho, tendo se destacado como excelente orador, como nós vemos no livro Paulo e Estevão. Quem chega ali cercado por um exército procurando Estevão? Era Saulo. Saulo, aquele jovem idealista,
que ainda buscava os pregadores do Evangelho, pois acreditava na lei mosaica e acreditava que Jesus era o impostor. E tendo buscado e aprisionado Estevão dessa forma, tendo-o levado e o apedrejado em praça pública, e posteriormente na estrada de Damasco se convertido, tendo Cristo aparecido a ele, falou assim: Saulo, por que me persegues? E após esse episódio, ele sendo levado a Damasco, se converteu perante Ananias, que o curou durante muito tempo, e mostrou para ele as palavras do mestre. Retorna Paulo à própria casa do caminho, agora transformado, agora mostrando aos apóstolos que ali um dia perseguiram, que estava transformado. E tendo ele aparecido aos portões da casa do caminho, Tiago prontamente o reconhece e diz lá a Pedro, já um pouco mais envelhecido, mas também um pouco mais lúcido e um pouco mais calmo da sua violência íntima, e disse a ele: Simão, eis em que bate a porta, é aquele que sacrificou Estevão. Só que ali não estava mais o jovem idealista, aquela criatura que ainda perseguia os cristãos na sua juventude. Estava um homem transformado, de barbas desgrenhadas, de roupas por fazer, de pés descalços, sandálias rotas, transformado por Ananias, que mostrou a palavra de Jesus e renovou o seu coração. Buscava Paulo transformado e batizado ali o refúgio para as suas ideias, naquela casa bendita, toda pintada de branco, em que se socorriam as mais diversas pessoas necessitadas. Batia a porta ali o seu antigo perseguidor dos ideais cristãos, aquele que julgou e sacrificou e condenou Estevão. E Simão Pedro falou assim: deixa eu entrar, deixa eu entrar. E ele entrou, pediu perdão a Simão por todas as suas ofensas, por todas as suas agressões, e começou a trabalhar junto aos apóstolos no engrandecimento da própria casa. Todavia, Paulo entendeu que ali, embora se tinha-se todo o socorro material, faltava algo intrínseco ao próprio cristianismo. A palavra de Jesus, os exemplos do Mestre. Embora se socorria as mais diversas das pessoas, tratavam-se as feridas, curavam-se a todos a que ali estavam, faltava ainda algo muito maior, o que nós chamamos hoje de evangelização. Evangelizar corações foi a principal meta de Paulo, transformado e renovado em Cristo. E eles, conversando-se entre si, os apóstolos que ali dirigiam, abriu-se um novo anexo, uma casa dedicada à oração. E Paulo começou a entender que não somente os jesuítas mereceriam a casa de oração, mas também os gentios, ou seja, todas as pessoas, independente da sua raça ou classe social. Ali haviam gregos, ali haviam estoicos e tantos outros que frequentavam aquela casa bendita. E chegou-se um dia que Tiago, que era uma pessoa extremamente bondosa, mas extremamente culta às modas do Antigo Testamento, que lia a Torá, o Talmud e o Pentateuco do Antigo Testamento, não compreendia que aquela casa era uma casa de socorro, embora tivesse vivenciado Cristo desde o seu momento, primeiro momento, até a sua crucificação. E cansado daquilo tudo, ele chegou para Simão Pedro e disse assim: Simão, estou cansado dessa bagunça. Eu gostaria de um local que fosse um templo em que as pessoas fossem disciplinadas a orar. Porque Tiago era uma pessoa extremamente disciplinada e crescida dentro dos modos do Antigo Testamento, em que todas as pessoas ficavam de joelhos para ler
a Torá e fazer todas as recitações a Moisés. E Tiago sentia falta disso. Embora ali tivesse o exemplo do mestre, Tiago sentia falta. E falou assim: Simão, eu vou me retirar. E debalde as rogativas de Simão Pedro, aquela alma tão iluminada, falou: não vá, meu filho. Ele falou: eu vou. E arrumou uma casinha simples, cercada de verde, para que ali pudesse refletir. E ali abandonou a casa do caminho, os seus irmãos apóstolos, e foi se retirar para estudar as palavras de Jesus e o Evangelho e também as leis mosaicas. E durante 8 meses estudou dia e noite para que tentasse compreender dentro da Torá as palavras de Jesus. Mas ali pouco encontrava, porque as palavras do mestre estavam em servir, não em ser servido. Que o estudo que o alimentava o raciocínio ainda não lhe alimentava a alma. E após 8 meses de estudo e reflexão, ele caiu aos prantos ao final do dia. Rogou a Jesus para que desse a ele entendimento. E Jesus apareceu para ele. Jesus olhou para ele e falou assim: meu filho, por mais que você estude as Escrituras, onde estarão os filhos do Calvário? O que ele quis dizer? Meu filho, embora nós estudamos dia e noite, refletindo sobre minhas palavras, se eu não colocá-las em prática, servindo aqueles que necessitam, de nada valerá o conhecimento da terra. E Tiago compreendeu e voltou para a casa do caminho. Então, meus irmãos, o projeto da casa é um projeto infinito de bênçãos, de cura, de amor e de transformação dos próprios apóstolos. Porque a própria convivência com Jesus durante 3 anos da sua pregação, muitos não conseguiram compreender a sua palavra. Assim foi Judas, assim foi Tiago e até Simão Pedro. Mas depois eles começaram a entender o propósito que Jesus ali estaria entre eles: servir. Não só servir da boca para fora através da pregação incessante e infinita, mas servir no propósito de acalentar corações, de compreender o outro, de ter empatia, alteridade, entender a necessidade do outro, e a partir desse momento servir através dos modelos que Jesus deu a todos eles, para que eles se fizessem cristãos aqui na terra. Como diria Francisco de Assis: não mais o Cristo habita em mim, mas eu habito no Cristo, para que o Cristo se faça presente em mim. Então não adiantarão palavras, orações, provérbios, de joelhos ou não, na praça pública ou não, se isso não lhe toca o coração. E tanto tempo depois, tal qual nós vemos o Consolador prometido, que foi a doutrina espírita, em seu primeiro livro, escrito em 1857, ainda sobre as bases do cientificismo de Kardec, pouco ali se notava o caráter de servir. Mas nós temos que entender que a filosofia francesa ainda denotava grande labor contra o materialismo que ali reinava. E após a doutrina espírita vir para terras tupiniquins, para terras brasileiras, começou-se a vir os novos apóstolos e os novos servidores de Jesus, para que desse alma a essa doutrina tão bonita, para que desse alma no sentido de servir. Chico Xavier, Batuíra, Caimbar Schutel e tantos outros, que eram médiuns receitistas, que eram Bezerra de Menezes, que atendiam as pessoas de graça à sua porta, mesmo passando fome. É em terra brasileira que o Consolador prometido consegue estabelecer novamente o cristianismo primitivo, o caráter de servir.
E num belo dia, quando o Chico tinha 17 anos, ainda não sabendo da sua imensa missão aqui na Terra, apareceu para ele um espírito muito nobre, que fora, em tempos remotos, Isabel de Castela, na Espanha. E que fora também a nobre veneranda, uma das fundadoras de nosso lar. Espírito excelso, nobre, aparece no quarto de Chico e falou para Chico assim: Chico, dá pão aos famintos. E Chico na época não tinha nem o que comer. E ele ajoelhou, achando que era Nossa Senhora, falou assim: mas o que eu vou fazer se não tem nem comida para mim? E começou a chorar. E mais uma vez o Espírito apareceu e falou assim: Chico, alimenta os famintos. E Chico chorava, não entendia ainda a sua missão. E mais uma vez, pela terceira vez, o Espírito de veneranda disse para ele: Chico, alimenta os famintos. E hoje nós vemos o concurso fraterno das casas espíritas que se espalharam pelo Brasil, aos moldes da Casa do Caminho, trazendo fraternidade, comunhão, evangelização e fraternidade. Pois o nosso coração, ele se preenche de todas as formas da afetividade, da fraternidade e de evangelização. De nada vale a evangelização se nós não tivermos a caridade, que é o amor em movimento, preenchendo os nossos corações. Por isso o papel da sopa. Por isso o papel de diversos trabalhos que as casas espíritas fazem, a fim de que não só sirva àqueles que batem a porta, mas para poder comover corações há muito apedrejados no orgulho, no ego, na vaidade, e tentando transformar esses corações, tais quais transformaram corações dos primeiros apóstolos há tantos anos. A missão principal do Consolador prometido é a primeira, é a mesma da Casa do Caminho: consolar corações, servir, evangelizar. Como diria as palavras de Kardec, de Bezerra de Menezes: fora da caridade não há salvação. E assim foi o propósito e todo o trabalho de Pedro, aquela rocha pela qual o Cristo disse: Pedro, tu és a rocha pelo qual edificarei a minha igreja. E após tantos anos de labuta incessante no bem, Pedro compreendeu a sua palavra. Não era pela sua cabeça dura ou pela sua rudeza, mas pela nobreza do seu coração, mostrando que para ser seguidor de Jesus não há que ser criatura que seja doutor, ou que seja sábio, ou que seja inteligente, ou que seja estudioso, pois assim Tiago era e abandonou por longos meses o trabalho do mestre, pois assim também Mateus era e frequentava prostíbulos e casas de cobradores de impostos, pois assim tantos eram e não compreenderam a palavra de Jesus, pois assim Paulo também era um dos doutores da lei, um dos mais conceituados de sua época, e nada o demovia da história de perseguir os cristãos. E somente o trabalho do bem é capaz de transformar corações. E um belo dia, estando Simão Pedro, já no final da sua vida, preso, ele estava preso junto com Paulo. E os dois conversando, e ali pregavam, e ali liam o Evangelho, e conseguiram converter até os soldados que ali os vigiavam. E uma bela noite, tendo Pedro ali lendo o Evangelho, o soldado abriu a porta do cárcere e falou assim: Pedro, eu aprendi a palavra de Jesus. Eu sou hoje um convertido graças a você. Ele abriu a grade e falou assim: vai embora, seja livre, pregue o Evangelho. E Pedro ficou surpreso, porque ele entenderia que ali era o cárcere dele, era a sua prova.
Mas ele não titubeou. Ele catou a sua tralha e foi embora. Fugiu da prisão. Aproveitou a oportunidade. E durante toda a noite, ele seguiu. Parando à beira de um lago para se refrescar, logo após a manhã, ele se encontra com Jesus. Jesus aparece para ele em espírito. E olha para ele, olha para Jesus, e ele acha que Jesus vai abraçá-lo. Jesus passa reto, de encontro ao cárcere onde ele estava, na mesma estrada. E ele fala assim: mestre, aonde vais? Eu preciso de ti. Ele disse assim: vou me sacrificar mais uma vez, pois o meu apóstolo não tem coragem de fazer isso. E Simão Pedro, mais uma vez, entende a palavra de Jesus e segue e volta para o cárcere, pois a missão dele era testemunhar até o sacrifício da própria vida a lição do mestre. Então ele volta, novamente é preso, e no dia seguinte seria executado. Ele seria crucificado aos moldes de Jesus, para que as pessoas, na visão de Nero, aquela criatura infame que torturou e matou tantas pessoas e tantos cristãos, para que fosse exemplo de que o cristianismo não poderia proliferar em terras romanas. Ele seria crucificado. Mas Pedro, em extrema humildade, não aceita e pede aos seus sacrificadores, ao carrasco, somente um desejo: que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele, no entender de Pedro, ele não seria digno de morrer como o mestre morreu. E foi crucificado de cabeça para baixo. E assim termina a vida da nossa rocha, a rocha pela qual edificou todo o cristianismo, e a rocha pela qual se inspirou Paulo, que transformou tantas igrejas, que escreveu 26 epístolas, que conseguiu, dentro do cárcere, transformar toda a humanidade, e transformar também na capital pagã, naquela época, Roma, na principal capital do cristianismo humano. Então, meus irmãos, essa é a história da mansão do caminho, a história de Pedro, a história de Paulo, a história de Tiago, e poderia ser de tantos outros, de Ananias, Maria Madalena, e tantos outros que seguiram Cristo, que precisavam testemunhar no sacrifício da própria vida as palavras do Mestre. Hoje não necessitamos tanto, mas necessitamos abrir os nossos corações para que o Cristo, não só vivenciamos o Cristo, mas para que o Cristo viva em nós. Que assim seja. Vamos levar a nossa mente a Jesus, agradecer esse momento maravilhoso. Vamos pensar nos momentos em que o Mestre andava entre nós, e todos aqueles que buscavam refúgio nas suas palavras, que buscavam refúgio nas suas curas, no seu abraço fraterno, buscando dentro de nós amor, tolerância, amparo e paz. Senhor Jesus, agradecemos ao Pai pela oportunidade em que aqui estamos comunhando em nome de Jesus, para que aqui hoje, após tantos anos, Senhor, de testemunho dos Teus apóstolos, nós podemos ser amparados hoje pelos nossos espíritos amigos, pelos nossos anjos guardiões, por todos aqueles que trabalham em nome do Mestre. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensas, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor.
seja